Filipenses, capítulo 1, o verso 6 ao verso 8. Filipenses 1, do verso 6 ao verso 8, nos diz assim. Todos encontraram? Amém? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos diante da ação de graças do Santo Apóstolo. Tivemos uma pregação no domingo passado, começando no verso 3, e focalizamos o verso 4 e 5 também, sobre a alegria dessa cooperação, nessa oração do apóstolo Paulo e também na parceria no Evangelho de Jesus Cristo. E observamos que logo no início o apóstolo Paulo, nesta ação de graças, ele estabelece vários temas chaves, que ele resume aqui, e que ao decorrer da sua epístola ele abordará de uma maneira um pouco mais expansiva. Então nós temos unidade, segunda vinda de Cristo, a parceria no ministério cristão, o discipulado e a alegria cristã. Vimos que esta ação de graças é importante porque Paulo permite que os seus leitores ouçam as orações do seu coração. Temos aqui orações apaixonadas que brotavam de um coração paulino, expressando a sua gratidão, a sua alegria, o seu carinho, o seu amor, algo bastante íntimo do apóstolo Paulo com esses irmãos, uma experiência de intimidade bastante profunda nesse relacionamento que Paulo tinha com esses irmãos de Filipos. É uma carta bastante pessoal e o apóstolo Paulo, ele não foge disso também nesta ação de graças, revelando o seu coração, essa intimidade, o seu apreço, a sua saudade, o seu carinho. E continuando esta ação de graças, onde finaliza no verso 8, do 6 ao 8, nessa segunda parte, nessa pregação, o apóstolo Paulo ele vai focar duas coisas. Eu gostaria que os irmãos se concentrassem nessa noite. Duas coisas nós iremos aprender aqui. Primeiro, no verso 6, a alegria da certeza. E os versos 7 e 8, a alegria do afeto semelhante a Jesus. Primeiro, a alegria da certeza e segundo, a alegria do afeto semelhante a Jesus. Verso 6, em primeiro lugar, a alegria da certeza. Neste verso, Paulo coloca uma razão adicional para a sua gratidão nessa oração. Ele vai revelar que a confiança na natureza e nos propósitos de Deus faz ele ter essa oração de maneira mais alegre, mais emotiva, por conta do que Deus está fazendo na vida desses irmãos. Ele tem uma confiança inabalável na graça de Deus, tanto na vida desses irmãos, como também em sua vida. O apóstolo tem certeza de que Deus continuará e completará o que começou nos crentes de Filipos. E ele baseia isso tanto no conhecimento de Deus, na natureza de quem Deus é, o que ele começou a fazer e o que ele estará continuando a fazer na vida desses irmãos, mas também a natureza da fé, da relação desses irmãos para com Deus e também para com ele. Então perceba que ele começa afirmando da seguinte maneira: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. A primeira coisa que aprendemos é sobre a convicção que Paulo tem da salvação do povo de Deus. A expressão estou plenamente certo evoca essa verdade. Poderia ser traduzido como tenho certeza, estou convencido. Essa expressão implica uma absoluta certeza, uma mente decidida sobre uma determinada questão. E a questão aqui é a boa obra, a obra de salvação, mas ao mesmo tempo a coinonia que esses irmãos estavam vivendo diante
dessa pessoalidade, dessa comunhão, do que Deus estava fazendo na vida deles. Portanto, perceba que o apóstolo Paulo, nessa noção da obra imparável da graça de Deus na vida dos crentes, ele tem uma convicção certa. Ele não tem uma vaga esperança, uma percepção vaga, meramente teórica, mas ele tem algo certo em seu coração, na sua vida, a segurança dos crentes, uma convicção inabalável. Estou plenamente certo, porque nada nesta vida, nem depois da morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus em nós. Então, o primeiro ponto de Paulo, logo no início, é essa certeza. Estou plenamente, algo pleno, uma absoluta certeza, uma convicção. Ele está convencido pela natureza de Deus, pelo que Deus está fazendo na vida desses irmãos, que algo começou e algo irá terminar. A segunda coisa que nós precisamos entender é como esse versículo, o verso 6, se encaixa na epístola de Paulo aos Filipenses. E por que isso é importante? Porque às vezes nós decoramos certos versículos que se esquecemos de perguntar qual é a sua função em determinada epístola, em determinado contexto imediato, quando determinado autor está escrevendo naquele exato momento. A originalidade do texto. É claro, meus irmãos, que esse verso 6 é um verso importante da famosa doutrina da segurança dos santos, a perseverança dos santos. Porém, nós precisamos perguntar, antes de tudo, antes de nós formularmos essa maravilhosa doutrina, qual é o ponto de Paulo aqui? A primeira coisa que ele tem em mente quando ele fala, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de terminar. Felizmente, muitos têm aplicado esse verso a uma salvação individual. E não é errado nós fazermos isso. Porém, não devemos esquecer que Paulo tem falado, no verso 5, da koinonia, da comunhão, da participação, da obra de Deus de formar um povo para si. Portanto, parece melhor, na minha humilde avaliação, aplicar esse texto não simplesmente a uma dimensão individual, salvífica para cada um dos crentes, mas também a uma dimensão corporativa da graça de Deus perante as nossas vidas. Porque o próprio verso 5 vai falar sobre essa parceria, essa koinonia dos irmãos de Filipos, ajudando financeiramente o apóstolo Paulo. E ele no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de terminar. Então parece que o verso 5 é essa cooperação, essa koinonia, e o verso 6 é a absoluta certeza de que Deus está cuidando daqueles crentes, está cuidando da igreja, está cuidando das suas finanças, está cuidando de todas as coisas, não somente da salvação individual, mas de toda a obra salvífica. Ele começou e ele há de terminar. Paulo tem essa confiança no verso 6 até a vinda de Jesus Cristo. Ele conecta essa confiança da obra de Deus à parceria desses irmãos no Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 5. Alegre ação de graças de Paulo, a princípio aqui no verso 6, é por conta dessa cooperação no Evangelho desses irmãos, essa comunhão, que é uma obra de Deus. Então, boa obra aqui, ela tem esse sentido de salvação. O Espírito Santo vem ao nosso coração, como fez em Lídia, abriu o seu coração, dando-lhe entendimento acerca da pregação do Evangelho. Mas essa salvação, essa obra salvífica que Deus começou, abarca também a comunidade cristã. Não andamos sozinhos diante da salvação, mas a salvação implica esta koinonia, este Evangelho, eu diria em um sentido mais amplo. A boa obra em vós é uma obra também corporativa. Portanto, não podemos conectar esse verso apenas no sentido de confiança pessoal, salvação individual, mas o Deus que começou a boa obra na igreja, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a boa obra em mim, mas não devemos esquecer que Deus começou a boa obra em nós. Dou graças a todos vós,
em minhas orações quando eu recordo de vós. Paulo sempre está conectando a salvação individual, de alguma maneira a salvação comunitária, porque somos um povo reunido pelo mesmo cabeça, Jesus Cristo. E essa comunhão não é uma comunhão simplesmente com o nosso Deus, mas é também uma comunhão com os nossos irmãos. Mais à frente ele vai falar do afeto que ele tem por esses irmãos. Portanto, meus irmãos, não devemos esquecer que quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava percebendo e anunciando essa questão da unidade cristã. A unidade é muito importante para o apóstolo Paulo. 2 pontos que o apóstolo Paulo sempre preza muito pela igreja é a santidade e a unidade. Essas 2 coisas, no apóstolo Paulo, ele sempre está buscando que a igreja esteja unida. Mas essa unidade não seja uma unidade em si mesma. Nós estamos reunidos por quê? Porque somos santos em Cristo Jesus. E essa santidade, veja que sempre os apóstolos colocam de maneira plural. A igreja de Cristo que é santa, não, aos santos em Corinto, aos santos da igreja aos Colossenses, veja, algo corporativo, plural, por quê? Porque santidade implica também algo coletivo, unidade, não tem como eu viver unidade simplesmente com o Senhor, unidade é com os crentes de Cristo Jesus. Então Paulo ele está nessa relação, dessa unidade, onde a igreja estava enfrentando oposição externa, como por exemplo o capítulo 1, verso 28, vai nos afirmar, e em quem nada estáis intimidados pelos adversários. Os adversários, de alguma maneira, querem se infiltrar na igreja, querem destruir a unidade, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Então Paulo ele tem essa noção dos perigos externos que vão vir sobre nós e nós precisamos, nessa koinonia, nessa comunhão, nessa boa obra que Deus iniciou, estarmos juntos, lutando pela fé evangélica, onde mais à frente, no capítulo 4, verso 2, ele vai falar daquele conflito de 2 irmãs, que precisa ser tratado, porque essa boa obra que começou precisa de fato ser concretizada em nossos corações. Não é somente uma obra individual, mas é uma obra também coletiva. O sofrimento intenso no mundo hostil ao evangelho e uma disputa acirrada entre pessoas dentro da igreja podem colocar em risco a sobrevivência da cooperação do evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele tem essa certeza que não importa se os falsos mestres queiram de alguma maneira adentrar os inimigos da cruz, não importa se algumas coisas que Satanás tente colocar na igreja, alguns conflitos internos, para que o risco, a sobrevivência do evangelho possa perder de vista. Paulo está dizendo, não importa, o evangelho vai prosperar. Porque Deus que começou, não foi o homem que começou, foi a minha própria vontade soberana. As meras relações humanas não podem apagar a unidade de Cristo. Jamais, meus irmãos. Nós somos governados por Cristo. E Cristo que começou a boa obra em nós, em nossa igreja, Ele há de completar na vida dos seus eleitos. Ninguém fugirá desta boa mão, ou muitas vezes da mão da disciplina de Deus, mas a obra será concretizada. A sobrevivência da koinonia, da comunhão no evangelho, não depende, meus irmãos, apenas da iniciativa humana. Se nós estivermos aqui simplesmente pelas nossas forças, nós iremos cair. Mas nós devemos fazer como o apóstolo Paulo, mesmo diante da resistência dos homens, Deus começou. Deus é o autor, Deus é o fundador da koinonia, da comunhão verdadeira no evangelho, e Deus completará esse propósito. Aquilo que Ele começou, Ele há de terminar. O progresso espiritual genuíno da igreja cristã está nas mãos de Deus. E aqui está a nossa confiança. Está nas mãos do Senhor o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Esse progresso dos peregrinos, da salvação individual, mas também corporativa, uns com os outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, a unidade vai perseverar porque Deus está nos afirmando isso. Ele começou, Ele há de terminar.
A terceira coisa que nós aprendemos é que essa boa obra será consumada. O texto vai nos afirmar: há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o seu retorno para buscar a sua igreja, a volta de Jesus. Perceba que o mesmo Deus que começou, o texto está dizendo, ele deu a linha de partida, ele abriu o campo ou o jogo da fé, vamos dizer assim, ele há de terminar, ele há de acabar. E aqui surge um ponto importante de percebermos que a nossa salvação, ela não está acabada. Apesar de sermos justificados em Cristo, santos, de uma maneira perfeita, em posição, ele começou, mas ele há de terminar. Entre esse começo e esse término é o nosso progresso. E esse progresso é a ação de Deus, é a sua mão soberana, é Ele agindo em nossas vidas, é Ele trabalhando em nós, como o capítulo 2, nós iremos chegar lá, vai nos afirmar sobre o desenvolvimento da salvação. Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar, mas ao mesmo tempo, começou até o dia de Cristo. O que é que nós devemos fazer? Desenvolver a vossa salvação. Então, até este término, nós temos a certeza de que Deus não está de braços cruzados, de que Cristo, nesse exato momento, está intercedendo por cada um de nós. A obra salvífica de Cristo está, nesse exato momento, sendo construída. A obra de Cristo não terminou na cruz, Ele foi para o Pai e disse: eu envio outro Consolador, e Ele continuará a minha obra em vossos corações, Ele vai testificar de mim, e ao mesmo tempo, quando vocês estiverem em mim, vocês estarão em Deus. Então, meus irmãos, o propósito salvífico de Deus será cumprido. Nós temos a certeza disso no dia de Cristo. Capítulo 2, verso 16 nos informa isso. Preservando a palavra, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quando Ele retornar, como o capítulo 3, verso 11 vai nos dizer, nós seremos ressuscitados em glória. E também Cristo, no capítulo 2, versos 9 em diante, receberá toda honra e toda glória. Porém, não devemos esquecer que, apesar de Deus ter começado esta boa obra, nós, que somos crentes em Cristo, precisamos perseverar com Cristo. A segurança dos santos, a perseverança ou a certeza da salvação não é sinônimo de relaxamento. Não é sinônimo de relaxamento. É o oposto. É o sinônimo de trabalho com Cristo. Deus que começou a boa obra, Ele vai completar, e enquanto termina esta obra, você está trabalhando com Cristo. E aqui surge a importância de nós termos cuidado com as falsas garantias de muitas igrejas que prometem um evangelho falso, um conteúdo diluído, um evangelho domingueiro, algo simplesmente de nós recebermos, de nós estarmos de braços cruzados, de termos a percepção de que Deus começou, então há de acabar, eu posso viver como eu quero. Aquela famosa frase que todos nós conhecemos: uma vez salvo, salvo, isso precisa ser contextualizado. Isso precisa ser bastante contextualizado, porque devemos ter cuidado com a visão incompleta da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, para aqueles que entenderam o evangelho. Não é simplesmente uma confissão: estou na igreja, levantei minha mão, estou salvo, agora posso viver como eu quero. Uma vez salvo, salvo para sempre. Devemos ter cuidado com isso. Até o dia de Cristo, Deus está fazendo algo em nossas vidas, e nós precisamos nos atentar para o agir de Deus, porque o inimigo, Satanás, ele engana, e ele falsifica em muitos corações incrédulos
o falso evangelho. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não enxerguem o evangelho de Deus. E lemos hoje, na parábola do semeador, vários solos, quando a pregação é colocada, entre esses solos está na beira do caminho, que representa a pessoa que ouve a mensagem do reino, mas não a compreende. Mas o interessante é que essa mensagem está no coração da pessoa. E Satanás vai lá e arranca essa mensagem do coração. Já pensou? Uma mensagem no coração, mas ao mesmo tempo não fazer sentido no coração do indivíduo. Uma emoção tão profunda, tão perto de Jesus, mas tão distante. Satanás vai lá e falsifica. Não esqueça, meus irmãos, que Satanás, ele sempre tenta, de alguma maneira, o coração daqueles que não têm uma percepção correta do Evangelho, essa falsificação. É claro que o Evangelho sempre será eterno, verdadeiro, mas ele coloca coisas além do Evangelho. Não esqueça que na tentação com Jesus, ele citou as Escrituras fora do contexto, mas ele citou as Escrituras. Satanás é teólogo também. E um bom teólogo nesse sentido de enganar. Ele é um mestre, ele é o pai da mentira. E nós que estamos na igreja de Cristo, nós precisamos perguntar a cada um de nós devemos ter a capacidade de Deus de distinguir quem nós somos. Será se a obra de Deus salvadora começou em nossas vidas? Ou nós estamos como esta parábola, à beira do caminho? Quantas vezes a palavra foi pregada, mas nós não compreendemos. Precisamos da intervenção divina de abrir o nosso coração para que possamos de fato conhecer e ter certeza de fato que Deus começou a boa obra. Eu diria que se houver evidências de que Deus realmente começou sua obra de salvação em você, então você pode ter certeza de que Ele completará essa obra. Aqui está o segredo. O segredo é se o Espírito testifica no seu coração que você é filho de Deus. E aqui, meus irmãos, que está o segredo do Evangelho, da iluminação, da cruz de Cristo em nossa vida, fazer sentido para nós, o Evangelho fazendo sentido, nós temos a certeza que Deus começou, não foi nós, foi uma ação soberana. Eu tenho a plena certeza, pastor, que Deus me salvou. Que Deus começou essa obra soberana, compreendendo eficazmente o Evangelho de Cristo, o arrependimento. Esse desenvolvimento espiritual não é um desenvolvimento mecânico, eu preciso crescer, mas é real em nossa vida. É uma obra soberana, mas que a nossa responsabilidade está incluída nela. E nós precisamos distinguir isso, porque eu tenho certeza de que aqueles que são crentes, eles sentem o discernimento de Deus em vossos corações. Romanos vai dizer, o Espírito clama em vosso interior, Abba, Pai. Lá no fundo, meu irmão e minha irmã, você sabe se você é de Deus ou não. Porque o Espírito testifica em vossos corações. Então nós precisamos, com respeito à nossa vida para com Deus, a nossa responsabilidade, distinguirmos, termos essa perspicácia, se a obra de Deus começou em nós. Porque se tiver começado Deus agindo soberanamente em nossas vidas, nós temos a certeza de que Ele vai terminar. Porém, se nessa noite você não tem essa certeza absoluta, clame ao Espírito. Clame ao Senhor que possa iluminar o seu coração para que esse Evangelho faça sentido para você. Que seja real. Que seja emotivo. Que traga de fato essa percepção de que estamos com Deus, de que eu não estou aqui à toa, de que eu estou sentado aqui para aprender com Deus, para ter maturidade espiritual,
para viver a unidade cristã, para viver a vida no Evangelho, para viver a vida desta doutrina maravilhosa que foi entregue aos santos, a você e a mim. Portanto, a salvação, não esqueça disso, é um processo com 3 tempos distintos. 3 tempos distintos. Quanto à justificação, já fomos salvos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Com respeito à santificação progressiva, estamos sendo salvos, demonstrando, frutificando em nossa fé, esta salvação que já foi garantida na cruz. A justificação nos leva à santificação. Mas, por fim, com respeito à glorificação, nós seremos salvos completamente. A natureza pecaminosa será extirpada. Nós receberemos corpos ressurretos e seremos glorificados com Cristo eternamente. Então veja que a salvação não é simplesmente levantar a mão, né? Fazer uma confissão de fé, podemos dizer assim, mas é algo, meus irmãos, que tem frutos, tem uma complexidade de entendermos quem nós somos, a nossa identidade, a doutrina da justificação, entendermos as Escrituras. Não é algo raso, a salvação é algo glorioso. E nós, como crentes, precisamos, meus irmãos, entendermos essas coisas. Peregrinarmos ou chegarmos ao céu com segurança, apesar dos nossos fracassos e deficiências, que não é por nós, é por Deus. Esta salvação que é obra de Deus, que Ele nos libertou da penalidade do pecado, mas também nos livrará da presença do pecado. Nesse primeiro ponto do verso 6, a certeza da salvação, a alegria, eu finalizo com 2 frases. A primeira é a seguinte: a obra que a sua bondade iniciou, seu braço poderoso irá completar. A sua promessa é sim e amém, e nunca foi invalidada. E a segunda, cada virtude que temos, cada vitória que vencemos e cada pensamento de santidade, dele vem tudo. Dele vem tudo. Portanto, o verso 6 nos ensina essa certeza da salvação, tanto em nossas vidas, como também no corpo de Cristo, nos levando à comunhão, à sobrevivência, à perseverança, essa completude até o dia de Cristo Jesus. Verso 7, verso 8, a alegria do afeto semelhante a Cristo. Nesses 2 versículos, Paulo demonstra um profundo afeto que ele tinha por esses irmãos. E a partir desses versos, vemos o apóstolo Paulo não como um santo isolado, mas uma pessoa próxima da igreja. Ele não é somente um gigante espiritual, ele é um gigante de afeto. Quanto maior a teologia de Paulo, maior a sua proximidade da igreja. Quanto maior a sua santidade, mais é a sua oração, o seu sentimento de que ele ama a igreja de Jesus. Paulo amava profundamente esses irmãos, a igreja de Filipos, e nós precisamos não apenas aprender teologia, disciplinas do santo apóstolo ou doutrinas, mas também aceitar que essa doutrina traga uma realidade uns com os outros. Paulo está isolado na prisão. Mas esse evangelho, ele vai além. A fé de Paulo não tinha essa aparência de sala de aula, de a gente aprender certas coisas, a gente vai para a nossa casa, fica com o conhecimento, se enchendo de conhecimento, fica se enchendo, fica naquele ritual vazio, orando dentro de casa, voltando para dentro de casa, vai para o trabalho, volta. É uma teologia que abraça a igreja. É uma teologia corporativa, uma teologia coletiva. Ele, quanto mais aprende, mais ele quer que a igreja saiba. Ele está preocupado que esses irmãos saibam do seu afeto, do seu carinho. Não é um ritual vazio, mas paixão. Uma teologia apaixonante, afetuosa.
E 3 lições nós podemos tirar daqui. Verso 7, no início. A primeira coisa é o afeto sincero. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Paulo diz que guarda esses irmãos em seu coração. A palavra coração é o centro do pensamento, do sentimento. Então veja que os filipenses, versos 3 e 4, estavam em suas orações, mas ao mesmo tempo esses irmãos estavam em seu coração, em suas atitudes, em seu pensamento. Um relacionamento pessoal, meus irmãos, ou melhor dizendo, um relacionamento do coração. Do coração. Esse afeto do coração não deve ser tomado como um mero sentimentalismo, mas é algo, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso quando ele coloca o exemplo de Cristo, requer sacrifício. Não é simplesmente eu amo você, mas eu quero me sacrificar por você. Porque foi isso que Jesus fez. Eu envio o meu filho Timóteo, que está na sua localidade, ele vai enfrentar todas as coisas difíceis para chegar até vós. Ele é meu filho fiel. Epafrodito também, diante dessa relação. Então veja que é algo sincero do coração, meus irmãos. Paulo ele vai nos afirmar esse afeto sincero, nos dá esse exemplo, que somente no Evangelho, quando nós entendemos esse Evangelho, há amizade verdadeira. Amizades cristãs centradas no Evangelho, disposição mútua, sincera de coração. É como se essa ação de graças aqui fosse uma carta, e Paulo dissesse o seguinte: eu abro o meu coração para vocês, e quando eu abro o meu coração, está gravado nele, Igreja de Filipos. Quando eu abro o meu coração, está lá gravado Evódia, está lá gravado Síndique, está lá gravado Timóteo. Quando eu abro o meu coração, eu recordo de vós com carinho e com afeto. Não é uma relação de que nós viramos a cara, queremos não ter um relacionamento, mas é algo que nos aproxima mesmo diante das nossas dificuldades. Porque é Cristo que nos une, é um afeto sincero, é o Evangelho que nos consola, é o Evangelho que nos direciona para quebrar os nossos corações e sermos submissos ao Evangelho de Cristo, unidos, progredindo na fé evangélica. Aqui é o coração de Paulo. E é um coração real, afetuoso. A igreja de Filipos estava gravada em seu coração. E ele amava essa igreja. Um afeto sincero. Mas em segundo lugar, um afeto apropriado também. Nós temos essa razão do apóstolo Paulo de perceber essa questão emotiva, mas ao mesmo tempo no conhecimento racional, seja nas minhas algemas. Aqui ele está falando na forma como ele escreveu essa carta, ele estava algemado, preso. Já vimos isso em nossas introduções. Seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Perceba, Paulo passa desse afeto do coração para algo apropriado. Esses irmãos eram participantes da graça de Deus. Na confirmação do Evangelho, algemas, defesa e confirmação, aqui são termos jurídicos, empregados nos tribunais daquela época. Ele está dizendo: meus irmãos de Filipos, eu tenho tanto carinho por vocês, porque apesar de vocês estarem distantes, através do apoio financeiro, eu estou conseguindo testemunhar de maneira ousada perante o tribunal de Roma. Vocês estão comigo de alguma maneira, vocês têm apreço por mim, vocês se preocuparam comigo e eu estou agradecendo a vocês. Mas não esqueçam, eu estou pregando o Evangelho e vocês são meus colaboradores, cooperadores. Essa graça significa não apenas graça salvadora, mas também uma graça que se preocupa, uma graça que luta junto com os nossos irmãos. A prova que esses irmãos estavam confirmando e participando, de alguma maneira, era através das suas finanças e das orações, enviando Epafrodito, para saber como Paulo estava. E Paulo ele escreve: fiquem tranquilos, Deus está conosco, eu tenho uma alegria ao me lembrar de vós.
Então veja, uma cooperação de lealdade e missão do apóstolo Paulo dessa igreja para com ele. Durante a prisão, eles o apoiaram com orações, com esse apoio financeiro. A igreja não virou as costas para Paulo, mas a igreja estava lá. E a gente precisa entender também o contexto daquela época. Prisão era vergonha. Mas esses irmãos, eles não tinham vergonha de quem o apóstolo Paulo era, porque eles sabiam, Paulo está lá por causa do Evangelho e vamos apoiá-lo. Vamos fazer algo pela sua vida, porque o Evangelho precisa prosperar diante dos tribunais, diante das pessoas. Aonde o Evangelho chegar, o Evangelho precisa ser partilhado. Mesmo que o sofrimento chegue, por isso mais à frente o apóstolo vai dizer, comunhão dos meus sofrimentos com Cristo, faz parte. Vocês estão nessa lealdade, nessa missão, nesse relacionamento agradável, apropriado, segundo a soberania do Senhor. A terceira coisa é o afeto de Cristo, verso 8, veja. Pois minha testemunha é Deus da saudade. Aqui essa palavra saudade tem uma emoção profunda, um cargo emocional muito grande quando ele fala saudade aqui. Tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Perceba, ao pensar no seu relacionamento com os filipenses, Paulo faz uma declaração notável. Qual é a declaração notável aqui? A mesma compaixão de Jesus Cristo. Paulo lembra desses irmãos, uma afeição sincera, uma afeição apropriada, mas veja só, uma afeição cristocêntrica. A sua afeição estava relacionada a Cristo e ele amava da mesma forma de Cristo. Da mesma forma de Jesus. Ele compartilha este amor pela igreja da mesma forma como Cristo compartilhou o seu amor para conosco. É um amor profundo que vai além do sentimento. E mais uma vez nós precisamos pensar sobre a nossa parceria evangélica. Nesse exato momento, o propósito de que nós estamos aqui segundo esta boa obra que começou, não é apenas financeira, não é apenas sentimental, abraçarmos uns aos outros, mas é termos afeição como Jesus. Isso não é fácil, porque é uma obra do Espírito, mas nós precisamos clamar, porque faz parte das virtudes da perfeição cristã. O amor de Paulo pelos filipenses é semelhante ao amor sacrificial de Cristo demonstrado na cruz. Eu tenho afeição, da mesma forma, desta misericórdia que Cristo teve por mim e eu tenho por vocês. Então não esqueça disso. O amor de Jesus não ficou na cruz, ele percorre a igreja. Aquele amor que foi demonstrado na cruz, quando Jesus disse, está consumado, quando este amor nos alcança, invade os nossos corações, é um amor que ao mesmo tempo percorre. Sai dos bancos da igreja. O amor toca nas finanças. O amor toca em nossos afetos. O amor toca em nossas emoções. O amor toca em nosso casamento ao ponto de nós dizermos, eu te perdoo. Por conta de Cristo Jesus em minha vida. Não é por mim. Meu filho, eu te amo em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aqui é uma obra que somente o Evangelho pode fazer. O mundo procura o amor, é um amor egoísta, é um amor que não traz sinceridade, é um amor que busca a sua glória, mas o amor do crente é um amor que busca a glória do outro. O amor de Jesus não ficou na cruz, percorre. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. A minha presença, a minha autoridade, os meus atributos, a minha vida, tudo está convosco por causa que eu estou com vocês. É tempo de nós clamarmos a Deus para que esse amor esteja em nós. E através disso, o mundo sentirá o impacto da unidade da igreja. Quando vivemos essas virtudes aqui, essa boa obra que começou,
mas que em algum momento ela está defeituosa. Imatura por quê? Porque não estamos atingindo ou não estamos com as nossas responsabilidades de clamarmos a Deus, de pedirmos a Deus, nos une, ó Deus, nos santifica, ó Deus, eu preciso de Ti, derrama o Teu avivamento. A gente sempre está nessa questão, soberania, contra a responsabilidade humana, mas as duas coisas andam juntas. Precisamos cumprir o nosso papel, sabendo que Deus fará, agirá em sua igreja. Então veja que este amor, o amor de Cristo que tem por você, deve ser compartilhado. Não é um amor egocêntrico, não é um amor em si mesmo, mas é um amor que ele expande, ele lança luz, ele vai até o outro contexto, ele entende, quer entender o outro lado, porque foi assim que Cristo fez conosco, meus irmãos. Foi assim que Cristo fez conosco. Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele derramou o seu amor, a sua graça. E quem somos nós para não querermos derramar a graça de Deus que nos alcançou na cruz? A obra de Cristo é de graça, favor imerecido, e nós precisamos expressar esses afetos pela igreja de Jesus. É uma obra cristã. Se nós não demonstramos nenhum afeto, nenhuma porcentagem pela igreja, pelos nossos irmãos, não importa quem seja, porque não há acepção de pessoas na igreja de Cristo. Todos nós recebemos este amor de maneira imparcial. É claro que uns serão maduros, outros imaturos, mas há um princípio de que esse amor nos conquistou. E nós precisamos, da mesma forma, termos compaixão. Sermos cooperadores do amor. Parceiros. Não somente nas finanças, mas em todas as coisas. A comunhão está aqui. É uma comunhão que, quando o apóstolo Paulo lembra, traz alegria. E nós precisamos disso. Esse carinho, esse afeto de Cristo em nossa vida. E aqui eu gostaria de finalizar, meus irmãos, com 3 aplicações breves, diante dessas que nós já vimos nesses textos. A primeira aplicação é que Deus inicia a obra de salvação em nós. Primeira coisa que nós observamos nesse texto, a Bíblia é clara em dizer que Deus é o autor da salvação. Deus é o autor. Foi assim no coração de Lídia, abriu o seu entendimento. Os eleitos de Deus, como Efésios 1,4 vai nos dizer que nós estamos nele antes da fundação do mundo, demonstrando que este amor, que essa predestinação, que essa escolha começou com Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Todos nós merecíamos o inferno, e você que é crente, Deus escolheu desde a fundação do mundo. Deus quis se relacionar com você. Deus quis colocar o seu amor em você. Deus não tratou segundo os seus pecados. Deus teve misericórdia e derramou a sua graça. E colocou a ira que nós merecíamos em Jesus. Então Deus inicia a obra de salvação em nós. É o termo que nós conhecemos, monergismo, ou regeneração monergística, significa trabalho único. No que tange à regeneração, ao início de todas as coisas, só há um trabalho único, é Deus. Depois dessa salvação, temos a nossa cooperação, temos a nossa responsabilidade, mas até nós estarmos com Cristo nesse começo, nessa iluminação do Evangelho, Deus precisa iniciar a obra em nós. Eu não sei se nessa noite, você aqui que está conosco não é crente. Muitas pessoas aqui, alguns visitantes e etc. Mas nós precisamos perguntar, você precisa perguntar, se Deus começou a boa obra em vós. Se Deus iniciou esta salvação, esta regeneração. Se você não tem certeza disso, clame a Jesus nessa noite. Peça ao Espírito que abra o seu entendimento, porque Ele inicia, Ele começa, e nós precisamos dessa certeza. Deus faz isso.
Segunda aplicação, devemos nos concentrar na fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está enfrentando conflitos, sofrimento por causa do Evangelho de Jesus, mas ele, como ânimo, tanto para com ele como para a igreja, ele lembra dessa certeza da obra de Cristo em sua vida. Ele lembra, no final das contas, meus irmãos, da fidelidade de Deus. E aqui, em nossas lutas contra o pecado, contra o desânimo, contra a ansiedade, contra lutas internas da nossa alma que parece que a gente não consegue avançar. Senhor, quantas vezes eu estou nesse pecado, meu Pai, que dói a minha alma, dói o meu íntimo, pecados que muitas vezes nós nem conseguimos se levantar da cama. Não sei se é assim com vocês, ou só é eu que vivo a realidade do pecado, do peso, quando nós pecamos, da tristeza em nossa alma, e de olharmos para nós e muitas vezes perguntarmos: será se eu sou crente? Será se eu me converti de fato? Quantas vezes eu estou lutando contra esse vício, contra essa luta quase interminável? Mas Paulo nos ensina um princípio aqui. É o princípio de muitas vezes tirarmos o foco de si e colocar em Deus. É Deus que começou a boa obra, e se nós temos certeza de que Ele começou, não esqueça que vai terminar. Apesar de nesse desenvolvimento você perder muitas guerras, melhor dizendo, muitas batalhas, porque a guerra já está vencida. Então, muitas vezes nós precisamos tirar o foco de nós e colocarmos na fidelidade de Deus, porque somente a fidelidade será o nosso consolo. Diante dos desânimos, das lutas, sermos inundados com esta alegria de Deus, em saber, não importa, está difícil, pastor, mas Deus, Ele está comigo, porque eu estou lutando, eu estou batalhando por esta fé. Coloque a sua confiança em Deus, não coloque a sua confiança em você. Tire um pouco o seu time de campo e coloque Jesus em seu caminho, porque somente Jesus pode nos trazer esse conforto, essa fidelidade. E por fim, a terceira aplicação: a salvação de Deus, essa boa obra, é sempre acompanhada de evidências. Sempre. A boa obra que Deus começou se desenvolve à medida que você cresce. A imagem e semelhança de Cristo, como Romanos 8, 29 vai nos dizer, o propósito dessa predestinação. Estarmos crescendo, buscarmos essas marcas duradouras do Evangelho. Essas afeições religiosas, essa piedade sagrada. A comunhão com Deus, a comunhão com o povo de Deus, a comunhão com o Evangelho, a comunhão com o dia de Cristo. Essas evidências da salvação com as nossas vidas. Concluímos, meus irmãos, que essa ação de graças de Paulo enfatiza a alegria cristã, a cooperação no Evangelho, a segurança da salvação e o afeto em Cristo. Nós temos essas 4 características que, como povo de Deus, precisamos buscar em nossos relacionamentos. Paulo está acorrentado, mas seu coração está cheio de gratidão por todas as coisas. Ele não tem uma vida chique, mas ao mesmo tempo, isso é interessante, está preso. Mas eu diria que aqui Paulo é o homem mais feliz de Roma. O homem mais feliz. Estou preso, mas quando eu lembro de quem eu sou, eu lembro da minha relação convosco, quando eu recordo de vós, quando eu lembro dessa comunhão, dessa coinonia, o sofrimento nem se compara com esta alegria disponível a nós gratuitamente. Nós precisamos dessa alegria aqui. Clamar por esta alegria. Porque se você estiver em Cristo verdadeiramente, ninguém poderá roubar a sua alegria. Se você orar verdadeiramente pelos seus irmãos de maneira grata, você encontrará alegria. Se você cooperar verdadeiramente no Evangelho, achará alegria.
Se você tiver certeza da salvação de Deus, que começou esta obra, você obterá alegria. Se você tiver relacionamentos afetuosos, reencontrará esta alegria. Portanto, olhemos para Jesus, que foi à cruz por nós, carregando nossos pecados, para que possamos nos reconciliar com Deus e desfrutá-lo dessa alegria com todos os irmãos. Amém.